Boa noite, venho saudar cada um com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar dando início à leitura da palavra nesta noite, onde o Senhor Jesus tem algo para nos falar através da leitura da palavra, onde o Senhor vem nos falar da traição de Judas. A palavra hoje vem nos orientar para que não possamos estar negando a Jesus, a exemplo de Pedro, ou estar traindo Jesus, a exemplo de Judas. A palavra irá falar grandiosamente ao nosso coração. Vamos estar neste momento apresentando a leitura da palavra, entregando nas mãos do Senhor Jesus, para que Ele venha falar conosco nesta noite, pois o Senhor tem algo grande para falar conosco. O Senhor tem algo de maravilha para nós. Então vamos estar levando o pensamento para que o Senhor abra o nosso entendimento e compreendemos a palavra do Senhor nesta noite. Senhor Deus e Pai, neste momento eu venho apresentar este momento de leitura da palavra. Venho te apresentar esta live, estas pessoas que irão participar ao vivo, ou seja, em algum momento que elas participarem. Que o Senhor Jesus possa estar indo ao encontro de cada um delas, abrindo o entendimento para que elas possam estar compreendendo a vontade do Senhor, para estar entendendo a palavra. Que o Espírito Santo te visite onde você está neste momento e abra o teu entendimento, para que possa estar ouvindo o que a palavra tem nos falar. Que o Senhor abra o seu coração para estar entrando uma palavra de Deus na tua vida. Eu venho apresentar esta live, que ela seja direcionada pelo Senhor Jesus e pelo Espírito Santo, e que eu não venha falar as coisas de mim, mas que o Senhor me usa para ser boca de Deus para as pessoas. Eis aqui, Senhor, faça de mim a tua vontade. Que o Senhor venha falar grandiosamente conosco nesta noite, em nome de Jesus. Então vamos estar dando início à leitura da palavra, que se encontra em Marcos 14, a partir do versículo 1, onde o Senhor vai nos falar o plano para tirar a vida de Jesus. Então vamos estar abrindo as suas Bíblias no livro de Marcos 14. Vamos estar dando início à leitura em nome de Jesus. Dali a 2 dias eram a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixe-a. Porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tende convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes
para lhes entregar Jesus. E eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. E no primeiro dia das festas dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaço, cenáculo, mobilado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer e a dizer-lhe um após o outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhe deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, e a todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizeis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chamado, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem 1 hora?
Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, o achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabia o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhe: Ainda dormis e repousais? Basta. Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Saíste com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando e não me prendeste. Contudo era para que se cumpra as Escrituras. Então, deixando-os, todos fugiram. Seguia um jovem coberto unicamente com lençol e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunha contra Jesus para o condenar à morte e não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E, levando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: Nós ouvimos declarar: eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote. Ele disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus lhe respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouviste as blasfêmias que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e dizer-lhe: Profetiza! E os guardas tomaram as bofetadas. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro, que se aquentava, fixou-o e disse: Tu também estava com Jesus, o Nazareno? Mas ele negou, dizendo:
não o conheço, nem compreendo o que diz. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E, pouco depois, o que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galho, tu me negarás 3 vezes. E caindo-se, desatou a chorar. A palavra do Senhor vem nos falar nesta noite do plano para tirar a vida do Senhor Jesus, que eles tinham preparado para que pudesse o crucificar. E aqui, a partir do versículo 1 do capítulo 14, a palavra do Senhor vem nos falar que era daquele dia, 2 dias, era a festa de Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes procuravam um meio de estar condenando a Jesus para que pudesse matar. E nós vemos que Jesus chega numa casa de Simão, onde uma mulher recebe ele, ungindo ele com um vaso de alabastro preciosíssimo. E aqui nós vemos que as pessoas que estavam de redor vêm a criticar o ato que a mulher tinha feito, pois ela tinha ungido o nosso rei. E muitos vêm falar que deveriam ter vendido e empregado nos pobres, porque aquele dinheiro era desperdício. Mas o Senhor Jesus repreende eles, falando que a parte boa ela tinha feito. Jesus fala no versículo 6, mas Jesus disse: Deixai-a, porque o molestais? Ela praticou a boa ação para comigo. E aqui o Senhor Jesus vem nos falar, a partir do versículo 7, que ele repreende eles falando que há pobres, tende convosco quando quiseres. Mas o Senhor Jesus era por pouco tempo. E a mulher reconhecia isso. Por isso ela ungiu o Senhor, derramando óleo na cabeça do Senhor Jesus. E ele mesmo nos fala, no versículo 9, Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Aqui ele vem nos falar que ela tinha ungido ele, antecipando a sua sepultura. E o nome dela será contado na memória em todo o Evangelho, em todas as gerações. A boa obra que esta mulher fez diante de Jesus. E assim na nossa vida, muitas das vezes nós ajudamos ao próximo fazendo algo que diante das pessoas eles acham que nós estamos nos desperdiçando com dinheiro, ou seja, qualquer outra coisa. Mas nós devemos estar tendo a atitude desta mulher. O mais caro, nós devemos estar servindo ao Senhor Jesus, não deixando as coisas que restam para o Senhor Jesus. Por mais que os povos se levantam contra nós, falando que nós estamos desperdiçando, nós não devemos ligar para o que o povo pensa ou para o que o povo fale. Mas devemos estar com a mente voltada somente para o Senhor Jesus. Porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E por muitas vezes nós iremos ver pessoas tentando nos enfraquecer na fé, falando que estamos fazendo errado. E nos principais dias de hoje, eu como testemunha
Tenho visto falar em parte em relação aos dízimos, onde muitas das pessoas falam que nós estamos dizimando, ou seja, estamos dando dinheiro para os pastores. Aí eles falam, a religião é bom, tudo é bom, o problema é só o dinheiro. Mas por quê? Por que que eles têm este preconceito? Porque há muitas falsas doutrinas que só têm interesse em poder financeiro. Mas aquele que prega a verdadeira palavra, nós temos que estar honrando ele, honrando a igreja, honrando ao Senhor Jesus. Nós devemos estar contribuindo com a parte do Senhor, ou seja, devolvendo a parte do Senhor. Porque tudo Ele tem nos dado, tem nos sustentado, abrido as portas de emprego, trabalhado na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual, sentimental, em qualquer área. E nós não podemos preocupar com as pessoas, porque para mim mesmo já chegou pessoas falando, depois que eu me converti, que eu tornei cristão, eles chegaram e me falaram, agora o Gilberto está passando 15% da sua renda para a igreja. Aí eu vim e falei para eles, eu falei, se você acha que é 15%, então fica com seus 15%. Mas eu só devolvo a parte que Deus me pede, a parte de Deus, o que é para o Senhor mesmo. Mas se tu acha que é os 15, fica com os 15 então. E nós temos visto isso nos dias de hoje. Muitas das pessoas com quem eu já conversei falou, a religião é muito bom, o problema é só o dinheiro. Aí nós vemos que a pessoa está apegada às riquezas, às coisas do mundo. E eu tenho visto pessoas que se dizem deste jeito, que o problema é o dinheiro. A religião é boa, mas o problema é o dinheiro que tem que ser doado para as igrejas, ou seja, devolvido para Deus. E eu tenho visto pessoas que estão sofrendo com este entendimento, perdendo muitas coisas na sua vida. Por quê? Por falta de entendimento. E por mais que a gente tente falar, nós não conseguimos, muitas das vezes, mudar o entendimento desta pessoa, porque ela está presa no mundo, está presa na riqueza. E aqui nós vemos, mais adiante, sobre o pacto da traição de Judas Iscariote. Ou seja, Judas traiu Jesus por causa de 30 moedas, ou seja, pela ganância do dinheiro, que naquela época era um valor alto. Ele decidiu abandonar, trair e largar tudo, pois ele era um dos discípulos do Senhor Jesus, por causa de 30 moedas. E nós não podemos fazer isto. Nós não podemos largar a nossa vida cristã pelas coisas do mundo, por riquezas, por dinheiro, ou seja, às vezes por um amor ou por qualquer outra coisa, qualquer outra circunstância. Nós não podemos deixar por causa de Jesus. Nós temos que ter Jesus em primeiro lugar, pois as outras coisas serão acrescentadas, porque é promessa do Senhor para mim e para a tua vida. E nós não podemos permitir que as riquezas do mundo venham nos fazer afastar dos caminhos do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos fala que tudo o Senhor nos sustenta. Basta nós confiarmos nele e ter confiança no Senhor Jesus. E aqui nós vemos também que os discípulos estavam preparando um lugar para que o Senhor viesse ceiar com seus discípulos, onde o Senhor revelaria quem seria o traidor, quem era aquele que ia entregar o Senhor Jesus nas mãos das autoridades religiosas daquela época. E aqui o Senhor vem falar e ele esclarece muito bem falado na palavra, que ele fala, quando estava na mesa, aqui no versículo 18, e comiam, disse Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós, o que come... Aqui o Senhor vem nos falar que aquele que estava junto com ele estava preparando a traição, ou seja, estava preparando para entregar o Senhor Jesus
nas mãos do sacerdote ou nas mãos dos religiosos daquela época. E aqui nós vemos que o Judas Iscariote, o que traiu Jesus por causa de 30 moedas, e o Senhor ainda nos fala que no final do versículo 21, melhor lhe fora não haver nascido. Porque que o Senhor vem nos falar, e nós vemos que o fim da vida de Judas foi cruel, foi um fim terrível. E aqui nós vemos que ele, por causa da ganância do dinheiro, ou seja, por causa dos bens materiais, ele renegou o Senhor Jesus. Ele traiu o Senhor por 30 moedas. E nós vemos que o Senhor vem nos falar sobre a ceia do Senhor, que ele fala que quando comia, que no versículo 22, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou Jesus o cálice, e tendo dado graças aos seus discípulos e a todos eles beberem, disse, isto é meu sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Aqui nós vemos que o Senhor Jesus vem nos falar que Ele é a nova aliança, é Ele que está nos salvando. E aqui o Senhor vem nos falar que isto seria um memorial em seu nome, que é celebrado pelas igrejas ao longo dos séculos, anunciando ao mundo que o nosso Senhor iria voltar, e a qualquer momento, e nós estamos esperando a tua volta. Aí aqui a palavra do Senhor vem nos falar que hoje nós temos que estar em comunhão com Deus e em comunhão com os irmãos para ceiar, porque se nós ceiarmos tendo mágoa, rancor de irmão, ou tendo em conta com Deus os nossos pecados, isso é condenação, isso é doença para a nossa alma. A palavra do Senhor que fala que há muitos doentes entre nós, por causa que eles não sabem tomar a ceia correta, ou seja, eles tomam a ceia de qualquer jeito. Se a pessoa tem um rancor contra o irmão, uma mágoa, a pessoa deve pedir perdão para depois estar ceando, para que o Senhor venha nos fortalecer e não permitir que ficamos doentes. Mas hoje, grande parte do povo não se importa com isso. Mesmo estando com mágoa, com rancor, com desobediência com Deus, eles tomam a ceia indignamente. Ou seja, eles mesmos estão se condenando. E por isso que nós vemos muitos doentes e fracos entre nós. A própria palavra nos fala que é por falta de obediência, ou seja, por falta de seguir a palavra, pedindo perdão para aquele irmão que tem te magoado, ou aquele irmão que tu tem afligido. Por isso que fala, muitas vezes as doenças que a população está passando é por tomar a ceia indignamente, ou seja, não se prepara, não se consagra, não pede perdão a Deus e não pede perdão ao próximo e toma a ceia indignamente. E aqui também a palavra do Senhor vem nos falar de Pedro, que Pedro falava que não negava Jesus em momento nenhum. Mas o Senhor Jesus, que tem o entendimento de tudo e que sabia de toda a trajetória do Pedro, como ele passaria, como ele sobreviveria, o Senhor Jesus fala, antes que o galho cante, aqui ele vem nos falar, aqui no versículo 30, respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Aqui nós vemos que Pedro nega Jesus. Porém que Pedro continua firme, dizendo que não negava. Mas aqui nós vemos que o Senhor Jesus é aquele que enxerga muito além da nossa compreensão. Às vezes nós estamos passando por algo hoje, mas o nosso Deus, o nosso Senhor já está no nosso futuro, sabendo como vai ser o dia de amanhã,
como vai ser a nossa noite de descanso, como vai ser a nossa vida daqui para frente. E nós não sabemos, nós sabemos só do momento agora. A exemplo de Pedro, porque Pedro falava que não negava, mas o Senhor Jesus falava que ele ia negar ele 3 vezes. E foi o que aconteceu. E porém, que aí, quando fala, Jesus no Getsemane, quando Jesus sobe para orar, Jesus leva consigo 3 dos seus discípulos mais estimados, os discípulos que Jesus amava. Todos eles o Senhor tinha amor por eles, mas tinha 3 em especial que o acompanhava Jesus em sua trajetória, que era Pedro, Tiago e João. E aqui nós vimos que ao terminar do jantar, Jesus chama seus discípulos para ir ao monte para orar, onde ele vem pedir ao Pai para preparar ele para o momento difícil. Aí aqui nós vemos que quando ele vem a falar, e esta palavra que ele nos traz nesta noite, esta palavra tem que ser para nós. Todas as vezes que nós formos orar, todas as vezes que nós formos pedir a Deus, nós temos que estar inspirado no Senhor Jesus. O que ele disse aqui no versículo 36. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passe de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Oh, glória a Deus, aleluias. Aqui o Senhor vem nos falar que quando nós formos orar, formos interceder por alguém, a gente temos que estar pedindo: Senhor, faça a tua vontade. Não que seja a minha vontade, mas que seja a vontade do Senhor. Porque se nós pedirmos a nossa vontade, muitas das vezes o Senhor não irá atender, porque nós está querendo sustentar, está querendo fortalecer o nosso ego, esquecendo do Senhor Jesus. Então a palavra para nós nesta noite, para nossa meditação, quando nós formos orar ao Senhor, nós temos que estar levando esta palavra diante de Deus. Seja feita a tua vontade, não a minha, mas a do Senhor. Tem que estarmos orando desse jeito, não impondo as coisas. Senhor, eu quero que faça isso, isso, isso. Porque o Senhor não precisa de nós, nós que precisamos do Senhor. Então nós temos que ter esta consciência, que aqui nós temos que estar trabalhando em prol da obra do Senhor Jesus, não em obra do mundo. Ou seja, porque quando nós chegarmos a descansar no Senhor, tudo isso do mundo ficará para trás, nada levaremos. No último dia, nem a roupa que nós gostamos de vestir, muitas das vezes nós não poderemos vestir, porque é os outros quem irá nos vestir. Então vamos estar guardando isso em nossa mente, e esta palavra, que seja feita a vontade do Senhor, não a nossa. E aqui Jesus vem nos falar que quando ele subiu ao monte de Getsemane, ele voltou, os discípulos se encontravam dormindo. Na segunda vez a mesma coisa, e na terceira vez a mesma coisa. Porém aqui nós vemos que no início o Senhor fala que era para que eles estassem orando e vigiando. Mas porém eles não vigiaram, eles deixaram o sono pegar ele. E muitas das vezes é na nossa vida, quando vamos ler uma palavra, vamos ouvir algo de Deus, ou seja, um louvor, uma pregação que nós vamos ouvir. Às vezes o sono chega e nós queremos deixar o sono tomar conta, queremos descansar. Mas nós temos que descansar na mão do Senhor, não descansar com a nossa carne, porque a nossa carne só quer sombra e água fresca. Ela não quer nenhuma perturbação, não quer sofrimento. Mas a palavra do Senhor fala, a exemplo de Paulo, que morrer para Cristo é lucro. Ou seja, se nós sofrermos por Jesus, isto é lucro. Não podemos estar fazendo a vontade da nossa carne. Temos que estar sendo direcionados pelo Espírito Santo. E aqui nós vemos que eles não vigiaram,
pois eles permitiram o sono chegar a ele. E aqui também a palavra vem nos falar quando Jesus era preso, quando os sacerdotes prenderam Jesus. Que nós vemos que Judas Iscariote levou os soldados para o prender, e eles tinham uma senha entre eles, pois Judas foi tão artilhoso na parte do inimigo que ele falou: aquele que eu beijar, este é Jesus. E muitas das vezes é isso que acontece na nossa vida. Muitas das vezes chega pessoas, nos abraça, nos pega na mão, fala: estou tão feliz com você nessa parte, é isso, é aquilo. Mas por detrás é um Judas Iscariote, é aquele que deseja mal no coração. E aqui o Senhor Jesus sabia. E nós temos que estar conscientes disso, sabendo quem é o Judas que está entrando na nossa vida. Porque muitas das vezes eles vêm com palavra de vitórias, com palavra de bênçãos e de conquista. Mas no final é só para nos derrubar, é para nos trair. A exemplo de Judas, que Judas fez com Jesus, traindo o Senhor Jesus pelo um beijo. Com um beijo ele traiu o Senhor Jesus. E muitas das vezes, às vezes na nossa vida, um aperto de mão já é o caso de uma traição. Ou seja, às vezes a gente chega pessoas até nós e nós conversamos com ela e vamos falar da nossa vida. Fala: estou com este projeto, estou com este sonho de estar fazendo, estou com isso para fazer o ano que vem, daqui um mês. E esta pessoa, a hora que ela sai de perto de nós, ela profetiza derrota. Ela fala: ele não vai conseguir, ele não tem situação, ele não tem condição para fazer aquilo, isso. Então aqui nós vemos um Judas traidor. E muitas das vezes as pessoas se passam por bons amigos, ou seja, tudo aquilo: eu te agradeço, você foi uma pessoa muito boa na minha vida, foi um anjo que Deus colocou. Mas por detrás é um Judas, porque a palavra nos fala que a gente conhece pela palavra, ou seja, pela conversa da pessoa. Aquela pessoa com quem conversamos, que ela fala de Deus, só fala de vitórias, de bênção, de palavra de ânimo, de força, esta é servidor do Senhor Jesus. Mas aquela pessoa que fala: te desejo muita sorte na tua vida, te desejo prosperidade, mas passa um tempinho e fala: que a pessoa podia sofrer porque ela estava fazendo aquilo, ou que a pessoa podia fazer isso só para ela se ferrar, ou seja, para ela ser condenada. Aí nós vemos que esta pessoa é um Judas, porque não tem como a pessoa ser bom e mal ao mesmo tempo. Ou a pessoa é boa ou a pessoa é má. Pois a palavra do Senhor nos fala: sim ou não. Não tem meio termo, mais ou menos, não tem isso. É só sim ou não. E assim nós vemos que às vezes a pessoa conversa com a gente, mas depois ela fala desejando mal para o outro. E isto o Senhor condena, porque é um Judas Iscariote, ou seja, é um Judas na nossa vida. Então nós temos que estar vigiando e orando e pedindo a direção, pedindo o Espírito Santo para que nos mostre quem é os Judas que estão na nossa vida. E eu creio que nesta noite o Senhor estará abrindo teus olhos, abrindo o teu coração e a tua mente para ver qual é o Judas que está na tua vida. Então recebe de Deus a presença do Espírito Santo onde você está, que ele irá mostrar o Judas que tem afrontado a tua vida, o Judas que tem te traído. E aqui nós vemos que a palavra do Senhor vem nos falar que Jesus, perante ao Sinédrio, quando ele chega para ser interrogado, e eles tentavam acusar o Senhor de todos os jeitos, mas não conseguiam, porque o Senhor era santo, o Senhor era digno de toda honra e de toda glória. E não havia provas que o Senhor para ser incriminado. Mas mais adiante nós vemos que o sacerdote pergunta para ele: tu és tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? E Jesus respondeu aqui no versículo 62:
Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo com as nuvens do céu. Oh, glória a Deus, aleluias! Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aqui nós vemos que o Senhor vem nos falar sobre a volta do Senhor Jesus, onde Ele nos fala aqui sobre a ceia do Senhor. Aqui nós vemos que Ele mesmo nos fala a volta do Filho do Homem surgindo entre as nuvens, ou seja, quando chegará o nosso dia, o dia do arrebatamento da igreja. E nós cremos que não está muito longe do Senhor Jesus voltar. Então nós temos que estar nos endireitando, nos corrigindo e nos arrependendo e renunciando às coisas do mundo, não levando por bens materiais, por ganância de dinheiro, pela mentira ou qualquer outra coisa do mundo, porque Jesus está voltando e Ele quer um povo remido, um povo lavado de todos os pecados. Então vamos estar nesta consciência, porque o próprio Senhor nos falou que assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. E aqui nós vemos que o Senhor Jesus vem nos falar da tua volta. E aqui Pedro nega a Jesus no final do capítulo 14, quando uma mulher chega em um pátio, umas criadas do sumo sacerdote, e disse, ele era aquele que estava acompanhando o Senhor Jesus, e ele disse que não. Mas depois ela, aqui diante no versículo, a criada vendo tornou a dizer aos circunstantes, este é um deles. Ela torna a dizer de novo. E Pedro diz, não. Aí ele percebe que o galo canta as 3 vezes. E aí ele começa aqui no final do versículo. Antes que 2 vezes cante o galho, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Neste momento ele compreendeu que o Senhor Jesus já tinha prevido sobre a vida dele, sobre o negamento de Pedro. E assim é a nossa vida. Nós não podemos estar negando o Senhor em momento nenhum. Porque muitas das vezes as pessoas chegam e falam, você é crente? Crente é uma coisa, cristão é outra. A gente tem que ter o espírito de ousadia de dizer, eu sou cristão e sigo ao Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluias. E assim tem que ser na nossa vida. Nós temos que ter esse espírito de ousadia, de estar renunciando às coisas mundanas e aceitando o Senhor Jesus. E por mais que eles venham falar, crente é isso, crente é aquilo, nós não podemos aceitar isto na nossa vida. Nós temos que repreender, mas nós não podemos ter isso que o Pedro teve, de estar negando o Senhor Jesus. Nós não podemos negar o Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Então vamos estar tendo esta consideração pelo Senhor Jesus, de não estar negando a Ele, em meio à situação em que vivemos, porque muitas das vezes nós temos vergonha de falar que somos cristãos diante da população, ou seja, no paz do Senhor. Muitas das vezes nós não cumprimentamos o irmão com a paz do Senhor por vergonha, ou seja, com medo da população ter um receio de nós. Mas nós temos que ter a consciência que nós não estamos fazendo para os homens, ou seja, para a população, mas assim pelo Senhor Jesus, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Então vamos estar nesta noite pedindo o Espírito Santo para que Ele venha nos abençoar e que o Senhor Jesus entre na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, em qualquer situação que estamos vivendo, que o Senhor Jesus tem poder para repreender, para remover as barreiras, tirar as pedras que estão sendo de tropeço para a nossa vida. Vamos estar apresentando a nossa casa com muita fé. Vamos estar apresentando a nossa família, o nosso trabalho, tudo que o Senhor nos deu. Vamos estar apresentando ao Senhor de todo o coração, que o Senhor entrará com providência. E se nós termos a ousadia
de não estar negando o Senhor Jesus, o Senhor estará nos honrando, pois é cumprimento da palavra que ele nos fala, que aquele que honra ao Senhor, ele honrará nós diante do Pai. Mas aquele que nega ao Senhor Jesus, ele negará também diante do povo, diante do Pai. E assim nós temos que ter esse espírito de ousadia, de estar honrando o Senhor Jesus, para que ele venha nos honrar diante do Pai. Pois é palavra do Senhor para mim e para a sua vida. Então vamos estar nesta noite apresentando a nossa causa, ou seja, a nossa dificuldade, seja na vida sentimental, seja na vida financeira, na vida espiritual, em qualquer coisa da nossa vida que estamos passando, nós podemos ter a consciência que há um Deus maior, há um Deus forte e poderoso, que pode estar repreendendo da nossa vida todo o mal, tudo aquilo que se tem levantado contra nós, estará caindo por terra em nome de Jesus. Então vamos estar nesta noite apresentando as nossas casas, as nossas famílias, os nossos filhos, a nossa parentela, os enfermos, as crianças, os jovens, adultos, aquilo que você tem no seu coração, aquilo que você precisa nesta noite, seja uma resposta do Senhor, seja algo direcionado pelo Espírito Santo. Creia que tu receberás em nome de Jesus, pois eu creio que o Senhor irá te visitar e irá trazer um novo tempo, uma nova história para a tua vida. Então aceita o Senhor Jesus de todo o coração, que Ele te livrará e Ele te guardará e estará trazendo sobre ti a salvação, sobre você e sobre a tua casa. Então vamos estar nesta noite, inclinando a nossa cabeça e levando o nosso pensamento ao Senhor, para que Ele venha nos guardar e venha nos livrar de todos os Judas que estão na nossa vida, ou seja, de todos os traidores, aqueles que falam de bem diante de nós, mas quando vira as costas, vem nos falar mal de nós. Então vamos estar pedindo ao Senhor para que Ele nos mostre nesta noite, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu venho neste momento apresentar a vida de cada um dos teus filhos e filhas, Pai. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe como foi o dia deles hoje, Pai. O Senhor sabe, Pai, do que eles precisam, Pai. Pai, o Senhor sabe qual Judas tem se levantado na vida deles, Pai. Seja na vida financeira, na vida espiritual, na vida sentimental, Senhor. Ou na casa deles, Pai, às vezes tem tido contenda, Pai. Às vezes tem levantado alguma coisa para trazer a paz que há na casa deles, Pai. Mas nesta noite, Pai, em nome de Jesus, eu venho repreender todo espírito de contenda, Pai. Vem repreender, Pai, todo espírito mal, Pai, que se levantou na vida deles, Pai. Pai, em nome de Jesus, vai visitando cada um dos teus filhos, Pai. Aqueles que participam, Senhor, desta live, aqueles que irão ver algum momento, aqueles que estão acompanhando também, Senhor, pelo YouTube, Pai. Que o Senhor, Pai, venha tocar neles, Pai, trazer um tempo de renovo, um tempo de mudança, Pai. Vem despertar neles, Pai, o desejo de estar buscando a Tua palavra, Pai. Oh, glória a Deus, aleluias, Pai, louvado e exaltado é o Teu nome, Jesus. Eu venho neste momento te pedir, Pai, em nome de Jesus, Pai. Toca neles, Pai, dos pés à cabeça, Pai. Repreende da vida deles toda enfermidade, Pai. Seja física ou seja espiritual, Pai. Se eles estão sentindo desânimo, Pai, angústia, Pai, depressão ou aflição, qualquer coisa que se levantou, Pai. Em nome de Jesus eu repreendo agora, Pai. Caia por terra em nome de Jesus, Pai. E que Teu Espírito Santo esteja visitando eles onde eles estão, Pai. Pois, Pai, eu não posso ir na casa deles, mas o Senhor tem poder para ir. E o Senhor pode estar visitando cada um neste momento, escrevendo uma nova história, Pai, trazendo um tempo de alegria, um tempo de bênção, um tempo de vitórias. Em nome do Senhor Jesus, eu apresento a vida deles nas Tuas mãos, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho apresentar as crianças, os jovens, os idosos, Pai, os deficientes, ou seja,
qualquer um daqueles, Pai, que estão precisando do socorro do Senhor, Pai. Visita eles nesta noite, Pai, coloca neles, Pai, a presença do Espírito Santo, Pai, para que possa estar repreendendo da vida deles todo laço que se levantou, Pai. Todo espírito mau que tenha afligido teus filhos, Pai, caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Para a honra e para a glória do teu nome, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias, Pai. Pai, eu venho apresentar os enfermos, Pai. Aqueles, Pai, que pediram oração, Pai. Aqueles que se apresentam no caderno de oração, Pai. Aqueles, Pai, que sentindo o desejo de estar pedindo oração, Pai. Que eles possam estar deixando no comentário, Pai. Não precisa falar qual é a causa que eles precisam, mas somente falar que precisa de oração, Pai. E que o Senhor irá entrar com providência, Pai, pois estarei escrevendo o nome deles, Pai, no caderno de oração, ou seja, onde eu apresento ao Senhor para entrar com socorro na vida deles, Pai. Pai, visita os hospitais, Pai, visita aqueles que estão com enfermidade no câncer, Pai, ou qualquer outro tipo de enfermidade, Pai. Vai repreendendo ela agora, Pai, em nome de Jesus, que ela possa estar caindo por terra, Pai. Em nome do teu Filho amado, Jesus, eu te peço, Pai, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, Pai. Pai, eu venho apresentar a cada um deste grupo de oração, Pai. Que o Senhor esteja entrando na casa de cada um, Pai, tocando neles, guardando, livrando, repreendendo e tirando todo o mal da vida deles, Pai. Trazendo um tempo de renovo, Pai. Trazendo disposição e ânimo, Pai, para ouvir a Tua palavra, Pai. Para que todos os dias, Pai, eles possam estar meditando na palavra do Senhor, Pai. Pai, visita eles neste momento, Pai, em nome de Jesus, Pai. Cuida de cada um deles, Pai. Do grupo de oração, Pai. Aqueles que participam e aqueles que irão entrar, Pai. Que o Senhor esteja derramando uma unção de bênção, uma unção de vitória na vida deles, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu oro e agradeço, Pai, por todos que participam, Pai, aqueles que irão participar. Eu agradeço por este grupo que foi direcionado pelo Senhor, Pai. Que eu não venha fazer a minha vontade, mas somente a do Senhor, Pai. Eu agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Mas eu venho te pedir nesta noite que seja feita a tua vontade, Pai, não a minha, mas a do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu venho agradecer a todos que participaram, aqueles que irão ver esta live, que o Senhor Jesus possa estar entrando na sua casa nesta noite. Possa estar te curando, te livrando, te libertando e trazendo aquilo que tu está precisando nesta noite. E repreendendo da tua vida todas as pessoas falsas, todas as pessoas de inveja, Pai. Nesta noite o Espírito Santo te visita e ele irá te mostrar quem são as pessoas que estão precisando sair da sua vida e quem está precisando entrar na tua vida para trazer bênçãos e vitórias em nome do Senhor Jesus. E que nesta noite o Senhor te guarde, te livre e te protege de todos os perigos em nome de Jesus. Gostaria de estar fazendo um pedido. Quem não é inscrito no meu canal do YouTube, gostaria que estivesse se inscrevendo para que possamos estar fazendo live através do YouTube, todos os dias trazendo uma palavra na manhã, uma palavra na noite, ou a hora que o Senhor colocar em meu coração, trazendo uma palavra, uma oração, ou seja, algo da parte do Senhor para a tua vida. Mas para isso eu preciso de mais inscritos, para que eles possam liberar o meu canal. E eu peço que o Senhor Jesus toque no teu coração, se sentir a vontade de estar se inscrevendo, se inscreva no meu canal do YouTube, que é Gilberto Silva, Grupo de Oração, e lá tu verás as lives que eu estou publicando, pois não estou conseguindo fazer ao vivo pelo YouTube, pela quantidade de inscritos. Estou precisando de mais inscritos. E se Deus te colocar no coração, compartilhe esta live
para que mais pessoas possam estar escrevendo e que o Senhor Jesus possa estar visitando aqueles que estão precisando, seja de uma oração, de uma palavra ou de um conselho, porque este grupo é direcionado pelo Senhor Jesus, não por mim, mas foi ordem do Senhor que colocou em meu coração para estar fazendo este canal de bênção, para que possais conhecer a verdade que João 8:32 nos fala. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esta verdade é Jesus. E todos os dias, às 22 horas, estarei fazendo live, trazendo uma palavra do Senhor ao seu coração, em nome de Jesus. Que todos tenham uma boa noite, um bom domingo abençoado, na paz do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo te guarde e te renove as tuas forças, em nome de Jesus. Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias.